Não durma sem ouvir isso. Porque talvez, sem perceber, o seu corpo esteja pedindo socorro em silêncio. Às vezes, é aquele cansaço que não passa, mesmo depois de dormir. Outras vezes, é a fome constante, a irritação sem motivo, o desânimo que vem e vai. Pequenos sinais de um corpo que luta todos os dias para equilibrar o açúcar no sangue e de uma mente que só quer respirar em paz. Eu sei, a rotina é corrida, o estresse é constante e nem sempre sobra tempo para cuidar de si. Mas o corpo não esquece daquilo que deixamos para depois. Ele fala através do sono agitado, da pele sem brilho, da ansiedade que aperta o peito. E é nesse ponto que a maioria das pessoas se perde. Acreditam que saúde é só ausência de doença, quando na verdade é presença. Presença em cada escolha, cada gole, cada pausa consciente. O que poucos sabem é que existe um caminho simples, natural e profundamente eficaz para começar a restaurar esse equilíbrio. E ele pode começar hoje, antes de dormir. Um copo, um gesto, uma escolha por você. Antes de te contar qual é essa bebida e por que ela pode transformar seu corpo e sua energia, eu quero que você pense: quantas vezes você ignorou os sinais do seu corpo tentando te avisar que algo não estava bem? Quantas vezes o açúcar, o cansaço ou a ansiedade foram apenas o reflexo de uma rotina sem pausa, sem cuidado, sem afeto próprio? Talvez este vídeo seja o lembrete que você precisava. Não para mudar tudo de uma vez, mas para começar com o que é possível. Porque quando o corpo encontra equilíbrio, a mente descansa e a vida flui de um jeito diferente. Se essa mensagem faz sentido para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Assim, você ajuda a espalhar essa corrente de bem-estar e autocuidado que está transformando tantas vidas. E eu prometo, até o final desse vídeo, você vai descobrir como uma simples bebida natural pode ser o primeiro passo para devolver ao seu corpo aquilo que ele mais precisa: leveza, equilíbrio e paz. Ela acorda cansada, mesmo dormindo 8 horas. O despertador toca e o corpo parece pesar o dobro. O café da manhã é rápido, sem prazer. Apenas combustível para mais um dia que começa antes que a alma desperte. No trânsito, o pensamento já está na lista de pendências. A mente corre, o coração acelera, o corpo tenta acompanhar. E no meio dessa pressa, ela se pergunta: quando foi que cuidar de mim virou a última coisa da lista? Essa é a história de muita gente, talvez a sua. Gente que vive no automático, que sente culpa por parar, que aprendeu a chamar o cansaço de normal. Mas o corpo fala. Ele avisa com pequenas coisas: a fome fora de hora, o sono leve, a pele que muda, o humor que oscila. É o corpo dizendo: me escuta, enquanto a mente responde: depois eu vejo. E o depois vai virando nunca. O que te impede de desacelerar? Medo de parecer fraco? A crença de que produtividade é sinônimo de valor? Ou simplesmente o hábito de colocar todos os outros na frente de você? Quantas vezes você já prometeu começar a se cuidar na segunda-feira, e a segunda sempre chegou com novos imprevistos? Mas e se o equilíbrio não estiver nas grandes mudanças, e sim nos pequenos gestos? Um copo d'água a mais. 1 minuto de respiração antes de dormir. Um olhar gentil diante do espelho. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Porque quando você se escuta, o corpo entende que pode confiar em você outra vez. Hoje, antes de dormir, faça algo simples. Feche os olhos por 30 segundos e perceba a respiração. Sinta o ar entrando e saindo, como um lembrete de que ainda dá tempo de recomeçar. Esse é o primeiro passo. Cuidar de si não é egoísmo, é reconexão. E acredite, o equilíbrio que você busca não está em remédios milagrosos ou dietas impossíveis. Ele começa quando você decide parar de se abandonar. Você pode começar hoje, com algo tão simples quanto uma escolha consciente, um gesto de amor pelo seu corpo e a coragem de se colocar finalmente no centro da sua própria vida. Há dias em que o corpo parece acordar antes da alma. Você levanta, cumpre as obrigações, fala com as pessoas, mas por dentro sente como se estivesse um passo atrás de si mesma. É como viver em modo de sobrevivência, respirando só o necessário para não desabar. E ainda assim,
seguimos. Porque aprendemos que sentir cansaço é fraqueza, que descansar é perda de tempo, que o corpo deve obedecer a qualquer custo. Mas o corpo, ele não esquece. Ele cobra, e a cobrança vem em forma de tensão, dor de cabeça, palpitação, ansiedade. Quantas vezes você já sentiu o peito apertar e chamou de ansiedade, sem perceber que era apenas o corpo pedindo um pouco de pausa, que era a mente dizendo: me escuta, eu estou exausta também. A verdade é que o corpo e a mente não vivem separados. O que um sente, o outro traduz. Quando reprimimos emoções, o corpo fala por nós, em forma de dor, insônia ou agitação. Você já parou para observar onde a sua emoção mora no corpo? O medo costuma se esconder no estômago, a raiva pesa nos ombros, a tristeza se aloja no peito. E a culpa? A culpa se espalha, sutil, drenando nossa energia pouco a pouco. Deixa aqui nos comentários, você já percebeu algum sintoma que piora quando está mais estressado? É surpreendente perceber como pequenas pausas mudam tudo. 1 minuto de silêncio antes de abrir o celular pela manhã. Um banho tomado com presença, sentindo a água cair. Um jantar sem pressa, saboreando a comida em vez de engolir o dia junto com ela. Não é sobre grandes revoluções, é sobre reconexão. Quando você desacelera, o corpo entende que pode relaxar. E nesse espaço de calma, a cura começa a acontecer, de dentro para fora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Perceba o ar entrando, a vida entrando. Agora exale devagar, deixando sair tudo o que não precisa mais carregar. O corpo é mais sábio do que pensamos. Ele não quer perfeição, quer presença. E quando você se permite sentir, escutar e acolher o que há dentro de si, algo muda silenciosamente. A leveza não chega de repente. Ela é construída, um respiro por vez. E talvez, ao terminar este vídeo, você perceba que o equilíbrio que tanto procura já começou a nascer aí dentro, no simples ato de parar e se escutar. Outro dia, atendi uma paciente que me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu não sei o que é descansar. Eu só desligo quando adoeço. Ela dizia isso com um sorriso cansado, tentando disfarçar o peso de quem vive sempre no limite. E enquanto ela falava, eu pensava em quantas pessoas vivem assim, tentando ser fortes o tempo todo, sem perceber que a verdadeira força está em parar antes de quebrar. O corpo tem uma linguagem que não mente. Ele fala com febres que vêm sem motivo, com dores que aparecem do nada, com a sensação de peso em lugares onde não existe nada. E quando a alma se cala, o corpo grita. Às vezes, um simples cansaço é só a ponta de um esgotamento que foi sendo ignorado por anos. Quantas vezes você empurrou um mal-estar dizendo "é só estresse", quando na verdade era o seu corpo pedindo socorro em silêncio? É curioso pensar que o mesmo coração que acelera de ansiedade é o que se acalma quando você respira com consciência. Que o mesmo estômago que se fecha de preocupação é o que digere melhor quando você se permite relaxar. O corpo é um espelho do que sentimos. Ele reage ao que pensamos, se contrai com o medo, se expande com o amor. Ele guarda histórias que a mente já tentou esquecer. Pense em uma folha ao vento. Quando o vento sopra demais, ela não luta contra, apenas se curva, se adapta e permanece inteira. Talvez o segredo do equilíbrio esteja nisso, em aprender a se curvar quando a vida sopra forte, sem se quebrar, sem endurecer. Houve um tempo em que eu também acreditava que saúde era só o que se mede em exames. Hoje eu vejo que saúde é o silêncio entre 2 suspiros. É quando o corpo, por um instante, não precisa gritar porque foi ouvido. Experimente algo. Antes de dormir, coloque a mão sobre o peito e sinta o ritmo do seu coração. Esse som, discreto e constante, é o lembrete mais puro de que você ainda está aqui, vivendo, sentindo, aprendendo. Talvez a cura comece exatamente aí, no instante em que você decide ouvir o próprio corpo, antes que ele precise te implorar por atenção. Chega um momento em que o corpo se cansa de avisar. As dores diminuem, a exaustão parece se estabilizar e a gente acredita que está tudo bem. Mas o silêncio do corpo nem sempre é paz. Às vezes é rendição,
É ele dizendo: se você não me ouvir agora, eu vou parar. E esse é o ponto onde muitos percebem que viver no automático tem um preço alto demais. A própria vida passando sem ser sentida. Quantas vezes você se cobrou por não dar conta de tudo? Quantas noites se deitou sentindo culpa por não ter sido produtivo o suficiente? É curioso como a gente aprende a se medir por aquilo que entrega e não por aquilo que sente. Crescemos acreditando que parar é fracassar, quando na verdade é nesse silêncio que o corpo encontra o caminho de volta. Há uma beleza imensa em reconhecer a própria vulnerabilidade, porque é ali, no instante em que você admite que está cansado, que o processo de cura começa. Não é fraqueza, é coragem. A coragem de se olhar com honestidade e dizer: eu preciso me cuidar. E tudo muda quando esse cuidado deixa de ser promessa e vira gesto. Um copo d'água antes de dormir, um respiro mais longo, hoje eu descanso, sem culpa. São atitudes pequenas que realinham o corpo e a alma no mesmo ritmo. Você não precisa reinventar a vida de uma vez. Precisa apenas dar o primeiro passo, aquele que te aproxima de si. Talvez seja perdoar um erro antigo, deixar ir o que já não cabe ou simplesmente aceitar que está tudo bem em não ser perfeito. O autocuidado não é um destino, é um caminho. E quanto mais você anda, mais leve ele fica. Hoje, quando a noite chegar, experimente encerrar o dia de um jeito diferente. Não com a pressa de sempre, mas com a presença de quem escolhe recomeçar. Respire fundo, sinta o corpo, perceba o coração batendo. Esse som é o seu recomeço, porque quando você se escuta de verdade, o corpo responde. E é aí que a transformação começa a florescer, silenciosa, mas cheia de vida. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia, o cansaço não pediu licença. Ele só chegou. E foi ali que eu percebi que saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer forte. Foi simples e foi libertador. Aquele momento me provou que o cuidado começa quando a gente se escuta. Às vezes, o que a gente precisa não é de mais força, é de mais leveza. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um ritmo novo. É como se, de repente, tudo que estava fora do lugar começasse a se alinhar. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no exato instante em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Pequenos rituais diários que reconectam você ao essencial. Respirar fundo antes de reagir, beber água com intenção, dormir sem culpa, mover o corpo com gratidão. Escreva o que sente, celebre cada pequena vitória. Saúde não é sobre controle, é sobre presença, é estar inteira, mesmo nos dias em que tudo parece pela metade. Imagine acordar e sentir que o seu corpo e a sua mente finalmente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesma, apenas caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna uma forma de amor. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também está pronta para recomeçar. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E hoje, antes de dormir, escolha um gesto, o menor que for, que te aproxime da sua paz. Respire, abrace, agradeça. A saúde começa aí, no instante em que você decide que merece se sentir bem.